Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em Pulsão, Papos Terapêuticos. Eu sou Frederico Medeiros Mari Thomas. E hoje a gente está aqui com Georgia Conceição. Mas, para variar, em vez de eu apresentar a pessoa e ficar falando sobre ela, Georgia, quem é você em Curitiba? Curitiba, no planeta Terra, né? Essa Curitiba. Eu sou uma mulher de 42 anos. Opa! Uma família de comerciantes. E vivi, assim, uma infância meio entre rural e urbana em São José dos Pinhais, que é a região metropolitana aqui de Curitiba. E hoje, assim, eu não sei porquê na minha cabeça, eu sempre quis ser artista. Então eu fui construindo desde criança esse lugar de tentar ir atrás disso, sabe? E eu me tornei uma artista de teatro, depois eu fui encontrar o burlesco. E eu sou também, eu tenho como... eu estava num curso, me apresentando, num curso de formação lá que eu fiz. E uma das pessoas da minha turma não entendeu bem o que estava sendo falado, com um jargão como se eu tivesse uma segunda entidade. Entidade. Falaram, a Georgia tem uma dupla identidade, ela é Miss D. E aí ela entendeu, a minha colega entendeu que eu tinha uma dupla entidade. Então eu tenho uma dupla, eu assumi isso, que eu tenho uma dupla entidade. Sou eu, Georgia, e também a Miss D, que é a minha persona burlesca. E eu tenho esse caminho assim de me separar e me juntar com a Miss D. Transitar, né? Então eu sou a Georgia, eu sou a Miss D. Muito prazer. Entidades. Duas entidades. Prazer não, porque a gente já se faz anos, né? Para vídeo. Prazer, Gi. Prazer. Se conhece há anos. Prazer, há 42 anos. Há 40, não tanto. Mas quase. Gi, bem, seguindo a proposta, né, dos nossos encontros aqui, a ideia é sempre falar de processos terapêuticos. Conta pra gente um pouco há quanto tempo você faz terapia, o que te trouxe pra terapia, fazer terapia. Eu até estava brincando com a Lari antes de começar, eu olhei bem sério para ela, então, não sei o que eu tô fazendo aqui nesse podcast, porque, na verdade, eu não preciso de terapia, né? E aí ela achou que era sério, ela ficou, não sei, esse cara não segurou olhando, né? Essa mulher. Mas eu comecei tarde. Bem, agora eu tenho 42, eu acho que quando eu comecei eu devia estar com 38. Recentezinho, então, faz uns 4 anos que você está na terapia. E foi porque é muito difícil dar conta de muitos deslocamentos, né? Acho que a vida corriqueira normal, assim, do dia a dia, ela já... Todo mundo, eu acho que precisa de... Não é que precisa, mas é muito bom ter alguém, que é o profissional, né? O terapeuta, o psicólogo, seja quem estiver nesse... tão responsável desse processo. É muito legal, na verdade, ter com quem contar e ter seu ouvido e, ao mesmo tempo, se ouvir, né? Que esse é o processo terapêutico. E eu fui começar isso tarde porque eu não tinha essa cultura na minha família, não tinha essa cultura entre os meus amigos, mesmo nas épocas assim mais atrás, entre os artistas, não era assim tão comum fazer terapia, então eu acho que eu tive que viver o chacoalhão da vida e muitos processos de deslocamento, assim. Que eu não tava... Deslocamento. Não tava dando conta mesmo, né? Deslocamento de território, porque teve uma época que eu nem tava tinha viajando casa. Um monte, né? Assim, Eu não você tinha viajou casa, um monte. Sim, teve toda essa fluidez aí E de relacionamentos também, você ir se entendendo quem é você quando se relaciona com as pessoas, tanto de amizade quanto, né,
amorosamente, assim. Então, acho que para atravessar para o outro lado, vamos dizer, da vida adulta, eu precisei entrar neste processo. Assim. Mas também não foi assim, então assim, onde eu decidi, beleza, vou fazer. Na verdade, assim, eu lembrei que quando eu era... Vou jogar a real agora. A real é assim. Eu já tinha feito um processo terapêutico, mas em grupo. Era Soma terapia. Soma, aqui. A famosa Soma, né? Amada e odiada. Eu fiz parte de um dos últimos grupos. O Roberto Freire já tinha morrido, eram outras pessoas e tal. Tenho minhas críticas, mas foi muito importante para mim. Eu acho que ali começou assim. Também abriu coisa. Abriu demais até. Esse que é um da. Acho que essa é uma grande crítica, Soma, né? Que abre demais, né? Ela rasga mesmo. Ela rasga, sim. Acho que foi. Eu dei conta por ser artista. Eu acho. E o teatro traz um pouco essa caminha, né? De experimentar, de explorar lugares. O teatro, não sei, tem bastante gente que vai pro teatro e o teatro vira uma terapia para a pessoa, né? De caminho de experimentação. Não que faça a função, né? Acho que a terapia tem uma função bem específica e é uma outra coisa, né? Mas o teatro é terapêutico, né? É um trabalho, é um exercício terapêutico, né? O teatro, assim, você mexe com o seu corpo, aí você experimenta vozes, aí você, né, experimenta se relacionar com pessoas diferentes, então dá uma caminha, assim. Né? E também porque o trabalho que eu tinha com o teatro era bem avant-garde, assim, né? Ele era muito... Assim, eu acho que eu tive tempo a companhia mais avant-garde da cidade, uma das mais do Brasil. A gente era muito assim, romper linhas. Então eu já estava acostumada a não ser tão fixada em certas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu morei muitos anos em Curitiba. Eu nasci, como eu falei para vocês, né? Eu nasci em Curitiba, mas a minha infância eu ia comprar leite da chácara. Da vaca ali, tirado no dia. Também. Voltava com aquela lata de... Ainda mais naquela época que tinha racionamento de alimentos, nos anos 80, aquela loucura. Entreguei minha idade. Várias vezes, né? Entreguei começou a ter 42, anos 80. Entreguei minha idade. E aí... Por que eu tava falando isso? Eu já estava acostumada, mas tinha um lugar de uma criação mais conservadora. Não conservadora limitante, mas tradicional. Sim. Tradicional. Tanto que eu comecei a namorar com 17 anos, casei com 24, fiquei casada com a mesma pessoa até os 32. Então, assim, tem muitas coisas que eu era super enraizadinha. E outras que eu era já bem aberta para várias coisas. Bastante esse lugar de duas, então, né? As entidades. A dupla entidade. Porque eu lembro de você, da gente criança mesmo, né? Assim, bem certinha, bem caretinha, mas ao mesmo tempo com esse lugar, né? Assim, forma de vestir, isso que é muito tradicional. A gente até tem umas brincadeiras nossas, né? Fica entre a gente, piada interna. Essa é piada bem interna. Essa é piada bem interna. Mas eu também já com essa liberdade, com essa busca, com uma cabeça bem aberta, né? Eu, sinceramente, eu não sei de onde veio isso. Assim. É uma coisa que veio comigo, assim. Veio no chip. Veio no chip instalado, já era esse, assim. Chip mais contemporâneo. A gente está sempre interagindo. Gente, aqui é uma interação com as plantas. Né? A convidada é a vaca. Assim, a gente vai, né? Tá pegando no meu cabelo aqui, eu vou. Prende ela pra trás. É tudo orgânico. É tudo na hora, é ao vivo. Na hora. Quem sabe faz ao vivo. Mas eu acho que foi essas coisas mesmo, de necessidade de entender.
Porque, por exemplo, esse relacionamento que eu tive, ele teve o seu tempo, mas ele foi bom. Ele teve o começo, meio e fim. Ele foi bom, foi um bom relacionamento. Com seus defeitos, com as coisas todas, mas ele finalizou. Acho que, né, sempre é um trauma, enfim, ainda mais quando você tá tão apegado com alguém. Mas idade, né, jovem. A gente, então, eu não tinha me experimentado muito. Aí isso também me fez usar os parâmetros dessa relação que era boa em qualquer outra relação. E daí eu só me fudia. Só me fudia, porque eu entrava da mesma maneira, tipo, não, beleza, parceria. Toma aí uma parceria. Toma uma parceria. E daí eu tomei muito na tarraqueta, demais, assim. Vivi pra não falar outras coisas, né? Só me ferrei. Sim, muitos relacionamentos muito ruins, assim, abuso. E, enfim, não dá, né? Não dá. Relações tóxicas não, abuso não. Dá. E pra sair disso, eu realmente tive que entender o que estava me levando. Estava nesse buraco. Dessa repetição. Assim. Exatamente. Então, assim, acho que tudo. E também várias coisas, né? Como se fossem vários vetores que me levaram a tal onde eu tô agora, assim. O fato de eu fazer burlesco. Porque o burlesco é uma arte muito específica e ele mexe muito na gente, assim. Ele tem o seu lado de romper camadas, assim, né? E abrir. E aí a gente vai se desnudando e também isso às vezes vai causando um cansaço. Porque é uma exposição, né? Sim. E aí como é que você lida com a exposição, sendo bom para si, sem ser abusivo também. Sem ficar invadindo com essa exposição. Exatamente. Além do teu limite, além do teu desejo. Ao mesmo tempo, tinha demanda das alunas que eu dava aula. Então, eu ia vendo nelas umas coisas que eu conseguia ter direito, assim. Os processos entendia, mas não entendia. E aí, acho que na verdade, eu entrei realmente em terapia, eu 1 a 1 com uma terapeuta, depois de entrar no curso de psicologia corporal. Olha que legal. A partir dali que movimentou mesmo para cair a ficha, não. Preciso de terapia mesmo. Porque o curso exigia, né? Sim. Que você também estivesse em terapia, porque como é que você vai estudar esses processos se você não estiver acompanhando o seu próprio? Então foi tudo junto, foi estudar psicologia corporal, fazer essa formação, entrar em terapia, estar nos traumas muito grandes, de relações muito ruins, assim, e questão da vida adulta mesmo, grana, dinheiro, ser artista, como faz, então tudo isso foi para explicar por que você começou. Terapia, isso. E como que tá? Como está? Então agora estou numa pequena pausa. Na verdade, eu tenho que dizer que eu me dei alta na minha terapia, eu não preciso. Não é, mas eu queria reorganizar assim, o lugar disso, estava sendo online. Eu também quero entender o que eu quero fazer de processo, então. Mas o que você sente que. Desculpa. Não, eu ia só fazer um comentário rapidinho. Brincadeiras à parte, é muito legal também entender esses momentos de pausa. Né? A galera fala muito dessa coisa da alta, mas não tem alta. Não tem alta. Não é sobre ter alta, né? É sobre você, no teu processo, no teu autoconhecimento, na tua maturidade, e entendendo os momentos que aquilo cabe, como vai caber, né? Assim, acho que depois que você entra em processo, né, aquela resistência do agora eu vou fazer... Ela vira uma outra coisa, que daí você já está no processo. Então você entende que às vezes talvez uma pausa aqui seja legal, né?
o intervalo, deixa eu entender direito se é com essa pessoa, às vezes tem que trocar. Então, mas aí é você já num processo, é diferente de uma pessoa que, sei lá, nunca fez terapia, faz 3 sessões e fala, não preciso, não quero. É uma outra coisa, né? Sim. É um outro momento, assim, isso que eu ia comentar. E eu tô com a mesma psicóloga desde o início, né? Então, a gente tem uma caminhada. Tem um desenvolvimento. Legal. Mas eu ia perguntar isso, assim, como é que foi entrando nesse lugar de vou dar um tempo, foi dentro de um aspecto financeiro, de um aspecto acho que se esgotou, dentro de um aspecto estou bem comigo nesse momento, quero dar um tempo para ver como que eu estou na minha autonomia, como que eu me sinto. Eu acho que eu precisava ver o que entender da minha autonomia. Porque eu acho que nos últimos tempos eu estava usando muito de muleta ali e eu não estava avançando nada. Eu estava pensando, vou dar um tempo. E também a questão da grana, porque vida de artista, às vezes a gente fica flutuando, tem uma parada, mas assim, é só uma pausa técnica. Lidar com essa angústia só. É muito legal, né? Que eu acho importante mesmo isso. Vou respeitar meu tempo, acho que estou no meu momento, né? Acho que não sei você, assim, mas eu também já passei por uns 4 psicólogos e que eu gosto de... deixa eu ver desse processo, o que eu aprendi, o quanto que eu me organizo sozinho, aí eu passo 1, 2 anos sem terapia, e aí, né, a vida acontece, não sei o que. A vida está sempre acontecendo. E aí volta. Mesmo sendo psicólogo, às vezes você fica sem terapia. Mesmo sem ser, sim, porque às vezes tá tudo bem organizado mesmo, assim, às vezes tá tão encaixadinho que, cara, tá fluindo, tá leve, tá gostoso, não tem porquê também, sabe? E esse lugar de também, assim, não sei, a gente tem uma coisa que é também a supervisão, né? Então, assim, a gente tem o nosso processo terapêutico e aí existe um lugar de supervisão. Então, às vezes você tá ali com um caso, uma coisa que você tá precisando trocar, né? É um trabalho muito sozinho, né? A gente fica muito ali, pensando sozinho a coisa. Então, a supervisão, às vezes um grupo de estudos, é legal a gente ter para essa troca, né, de perspectivas e processos para ir clareando um pouco também o entendimento, né, das coisas. E a terapia é uma outra coisa, né? A terapia é para dar conta do nosso emocional, dos nossos trancos, das nossas dores, né, dos traumas, etc. Então, acho que... Uma coisa é o teu pessoal, outra coisa é o seu trabalho. É o profissional, Tem 2 campos. São 2 campos. Sim. Mas todo psicólogo tem que fazer terapia. E acho que é isso, né? Todo terapeuta que se preze, né, tem o próprio processo terapêutico. Assim, mas saber respeitar, sim. Dá para ter uma pausa. Mas estar muito atento a si mesmo para saber, opa, estou tendo um pouco de dificuldade, volta. Essa coisa da pausa, acho que o principal de falar sobre isso ela vai aparecer num momento onde você já está numa maturidade, você já está no entendimento emocional de si mesmo, que você consegue sentir essa apropriação, né, de si mesmo, assim, porque é muito legal a gente diferenciar a pausa da resistência, né, a pausa da alta, porque são momentos diferentes, assim. Porque é isso, né? Você não precisa estar também em terapia a sua vida inteira. Vou estar sempre em terapia. Eu comecei lá aos 18, aí eu vou fazer terapia até aos 60, sem parar. E também aí eu comecei tem a coisa cedo do também, meu trabalho, né? Eu faço burlesco e tal. E aí veio essa coisa da terapia online, que é muito legal. Porque dá tipo, você não gasta tempo para ir, gasta tempo para voltar, mas ao mesmo tempo, nesse momento, eu acho que eu tenho falta de uma coisa presencial que seja corporal também, presencial. Mas isso do online, eu acho que tem 2 aspectos, né? Eu acho o online maravilhoso porque ele abre portas, distâncias, né? Conecta, né, as pessoas. Mas tem o outro aspecto que eu acho muito rico do processo terapêutico, que é o tempo de eu chegar até a minha terapeuta, né? Então, essa jornada que eu vou dirigindo, que eu vou pensando, que eu vou aterrando, que eu vou conectando, vou lá, falo minhas coisas, levo minhas raquetadas, saio, vou dirigindo sozinho, pensando, vai
assentando, dilata, né? O trabalho dilata um pouco. Eu gosto muito do presencial por esse aspecto, assim. Principalmente, né? Corporal, mas não só do corporal, né? Mas cara a cara é outra coisa, né? Isso aqui é outra coisa. Né? Eu mesma atendo Cheiro, online cara. pessoas, né? Com essa mentoria que eu faço, essas terapias que eu faço, mas é outra coisa, né? Se tocar, Super. tocar as pessoas. Poder ver, né? O corpo inteiro. Às vezes online você vê aqui, aqui. Né? Nem todo mundo para e monta um setting, né? Então, assim, também você não tá vendo o corpo, você não tá vendo a expressão, você não vê a roupa que a pessoa tá direito, né? Como que ela tá se movimentando. Então, tudo isso, né, o presencial traz esse encontro mais completo, assim. E não ver o corpo, né? É muito engraçado. Assim, pra mim, eu lembro, tipo, o número de pacientes que eu acabei assumindo durante a pandemia. E quando eu vi pessoalmente, foi assim, nossa, tipo, eu não te imaginava, assim, tipo, eu só via o rostinho pequenininho, assim, na tela, né, mas assim... Você constrói uma outra imagem, né, com essa telinha de celular. Eu atendi durante a pandemia por muito tempo no celular. Eu tava sem computador, então, mais ainda, porque daí era isso aqui, aquele retangulinho ali, e aquele fone, né, e aquela concentração assim, né, eu acho que uma das coisas que a pandemia, né, trouxe foi uma coisa assim da gente ficar muito focado aqui, assim, né, a miopia aumentou, eu percebi um pouco esse processo também, do excesso, né, do visual, assim. E hoje em dia eu tenho feito um exercício de ficar olhando na janela, assim, e abrir um pouco, porque... Dá uma encoraçadinha, né? Dá uma encoraçada. E aí, dentro disso, dos processos terapêuticos, fiquei pensando, né, assim, desse lugar. Você se descrevendo, né, assim, tradicional, rural. Não uma família rural, né? Semi. Eu lembro de você falando, era tudo mato. Era tudo mato. Tipo, o meu bairrinho era um bairrinho mesmo, assim, com as casinhas todas parecidas, mas dali pra lá era uma chácara. E hoje em dia, cheio de casa. Não, agora é tudo posto de mercado, cidade. Mas fiquei pensando quanto que passa ou passou pelo teu processo terapêutico também, esse aspecto do próprio burlesco, de se transformar numa terapeuta corporal também, dessa transformação mesmo, assim, o quanto disso que passou através da tua terapia, de lidar com isso ou não, assim, essa questão na verdade não era uma questão. Não era uma questão. A única questão era o cansaço, porque lidar com muita gente, assim. Então, assim, eu lembro que eu falava assim, eu não sei, as pessoas não falam comigo, isso era uma questão. As pessoas depois do show um monte, assim, lá, o que elas querem de mim? Eu não conseguia. Social, né? Eu, tipo... Não peguem. Já te dei o que eu tinha pra te dar, agora... Eu tirei a teta pra você lá. E agora, é porque eu entendi que eu não tava sabendo... Então eu tava ficando irritada. Tava a ponto de achar que eu não queria mais fazer. A ponto. Tudo porque ela não sabia descansar. Caramba. Não, ela não sabia respeitar, acho que esse corpo, assim. Vai ter um dia ou dois na semana. Então, outro dia, eu entendi que eu, Georgia, eu preciso... Isso era ela que falava. Soro. Do soro, assim. Tipo, vegetativa. Porque eu tenho uma forma de defesa que é realmente assim por horas. É uma coisa bem estranha, mas ia acontecer muito comigo. Muito, era. Isso afetava muito a minha produtividade no geral. Mas de defesa? Assim. Você diz como mecanismo de defesa ou você diz como mecanismo de autorregulação mesmo? Não, era defesa, porque daí ia pro assim, por um máximo. Eu não consegui sair da cama, assim. Não consegui lavar a louça, ver a louça só assim cuidando, comer o mínimo necessário.
quase uma depressão, mas não era isso. É uma coisa tipo Uma apatia mesmo. sem forças. E era um olho assim. Não era um descanso. Entendeu? Para deitar e dormir, recarregar. E era uma coisa que acontecia assim pós-trabalho, pós-show, pós. Acontecia recorrente. E aí eu fui percebendo que era porque eu botava muito pau na máquina. Tipo, aí o corpo e todo o meu ser, eu ficava muito assim, socorro! Botava toda a energia que Botava tinha. tudo que tinha numa coisa e faltava. É o aprender a dosar, né? O quanto vai de carisma aqui, o quanto vai de... Isso eu acho que eu consegui muito graças a minha psicóloga ser corporal, ainda que as sessões não eram presenciais ou tão intensamente corpóreas, mas a abordagem dela pensar as coisas era corporal, né? Já vai, não, e como é que é? Você descansa, não dá para equilibrar durante a semana, assim, os dias que você pós-show, você não vai fazer nada, ficar lá, deitada. Tudo bem, assim, né? Maturidade mesmo, né? Assim, entender esse processo de maturidade que você não precisa estar em potência o tempo inteiro. Né? A gente tem potência para usar, mas ela também precisa recarregar, né? Ela precisa fechar, a gente precisa desse lugar. Tá dando do conter para expandir, né? E assim, acho que esses trabalhos que demandam muita expansão, né? Sei lá, gente que faz show, qualquer quantidade de gente, né? E tudo, uma coisa assim, você tem que ir lá e você tem que arregaçar. E nem todo mundo tá gostando do que você tá fazendo. Né? Você tá lidando, tá recebendo coisas boas e ruins e assim, muito visceral, né? Então, assim, é uma troca de energia muito intensa, né? Assim, claro, eu assisti, lembrei agora do documentário da Xuxa. Gente, o que era aquilo? Ela não descansava. Aquela mulher gravava durante 24 horas e na outra também, e também, tipo, uma sorte ela não ter colapsado, né? Assim, 100%, não ter pirado a cabeça dela, né? Mas ela teve, travou a coluna, ela foi tendo sinais de que estava over, né? Porque é isso, você fica dando tua energia, né? E a gente é feito de pulsão, né? Pulsão, a gente precisa pulsar, e pulsar é o quê? Ser uma grande água-viva, né? Ser uma grande água-viva. E pulsar. E eu tenho essa, né? Eu tinha, acho que hoje em dia eu tô até num extremo oposto, que é ficar mais recolhidona, assim. Eu se dá esse. Assim, ficar. Acho que. Eu acho que eu tô mais parecida do que quando eu era mais jovem. Eu era mais assim e tal. E dos 30 em diante eu arregacei. Exposição. Tira a roupa. Eu fiz. Não, eu morei muito tempo fora, né? Então, assim, outras coisas. Sim, burlescos da Alemanha, burlesco. E aquela coisa do eletrônico. Aí era isso, assim, a festa começava na quinta e acabava na segunda, de verdade, assim. Intensa. Excesso. Daí foi regaçando meus limites também, eu acho, assim, sabe? Sim. Foi chegando um tempo que precisei ir lá recolhendo tudo que estava espalhado, sabe? E tanto que o processo, assim, de ter uma casa é um processo, né? Não casa própria, quero, mas ainda não. Mas, assim, ter uma casa no sentido de responsabilizar por ter um espaço, o meu território, porque eu vivia viajando. Até nisso, assim, até nisso era importante, né, ter o próprio espaço. Dá uma... Mas aí é bem interessante isso mesmo, né? Porque você tem esse lugar, né? De muita exposição, mas quando você também realmente precisa desse lugar de não se expor também, né? Vejo você hoje em dia que ocupa esse lugar mesmo, né? Assim, de ficar em casa, de programas bem caseirinhos também, né? Que eu acho legal isso, assim. Né? Eu posso viver isso, mas eu também posso viver aqui.
também tá de boa, né? Acho que você disse, né? Aos 30 lá, 4 dias de festa sem parar, festança, não sei o quê. Mas também conseguir encontrar esse outro lugar e entender que esse é o momento que eu tô agora, esse é o momento que me dá prazer, aqui é que funciona, né? Exato. E talvez sair de cobranças e expectativas Sim, de que... Não, mas então a terapia ela me ajudou a ir recolhendo os Esse pedacinhos. pedacinho de Geórgia que ficou pelo caminho. Tava muito espalhado, assim, né? Sabe, muita coisa, vários lugares. De verdade, eu não me sentia antes, tipo, era muito engraçado, porque eu me sentia capaz de fazer um festival no Rio de Janeiro, que eu fiz por anos, mas eu não me sentia capaz de ter na minha casa. Você é uma super produtora que você é também, né? Porque acho que vale dizer que, além de burlesque e tudo mais, você é uma super produtora, né? O quanto você produz eventos, movimenta, faz, né? Faz super a Noite Curitibana acontecer também, né? E agora eu acho que eu consigo entender que para fazer isso eu também claro, assim, sabe, cuidar das coisas mais direitinho, autorregulação, a psicologia corporal. Os peixinhos da corporal, né? Sim, mas autorregulação, loucura vendo nós aqui. Muito. Beijo, profs. Salvaram. Salvaram, é ótimo. Elas salvaram. Salvadoras de um pessoal. E, Gi, me diz assim, essa é uma pergunta que talvez quiser elaborar um pouco mais, mas assim, dentro do teu processo terapêutico, 4 anos de terapia que você fez, o que você acha que foi o mais importante para você? Qual que é o grande aprendizado da terapia? Ou, né, assim, qual que é a lição que você leva maior? Assim? Essa lição é um bom termo, mas... Eu acho que eu já estava falando sobre isso, né? De criando esse contorno, assim. Tem a ver com a casa, que tem paz, com voltar para cuidar. Uma coisa de autocuidado. E de limite mesmo. Entender a minha borda, entender os meus limites. Onde eu acabo, onde começa o... Exato, assim, eu acho que falando, parece, eu acho que para quem nunca parou para viver um processo que tem a ver com isso, nem tem. Às vezes até entende, às vezes se toca. Nossa! Mas realmente era espalhada pelo mundo, e quando eu digo pelo mundo, era mundo mesmo, era espalhada pelo mundo. Não tinha contorno nenhum, né? Não tinha borda. Não tinha borda, essa existência. Era uma grande geleia, aparecendo em vários lugares, soltando pedaços. Talvez você estava falando, né, dessa questão de relações abusivas e tal, né, e pensando nisso também, como a gente precisa entender o nosso limite para não ser invadido, mas também para não invadir o outro, né, assim, porque o quanto a gente, sem limite, a gente vai se misturando, né, pega coisa do outro, traz para si, joga coisa, vomita no outro, né. Invade o outro também. Porque quando você estava falando de limite, para mim voltou muito essa questão, eu tinha falado das relações abusivas e tal, né, assim, como é importante mesmo, né, você falou, acho que tem gente que nem entende muito bem. E acho que realmente tem gente que não entende muito bem. Eu acho que ajuda a dar um pouco um contexto melhor, assim, né? Por que é importante seria, né? Não ter limite. E um ter limite. Até onde eu vou, até que eu posso, a partir daqui eu não posso ir. Atravessou isso aqui me invade. Atravessou isso aqui me fere. Não quero, né? E aí consegui dizer não, consegui. Tem uma coisa do limite, né? Que a gente precisa atravessar para saber onde ele acaba, né? Uma coisa que me intriga. Porque às vezes você fica assim, não sei onde é que é meu limite, não sei onde é que é meu limite, você fica ali, no mesmo lugar. Muito além, né? já. Exagerou. Já exagerou, não precisa exagerar tanto. Me coloquei em risco. Então, às vezes eu já vi pessoas que ficam nessa, mas eu não sei onde é que é meu limite, e não vai ali pra ver. Aí fica retraído. Aí fica aqui, então assim, às vezes também tem esse lugar de que você precisa ir um pouquinho
para ver onde é, né? Assim, para sentir de verdade, né? sentir Não de ficar numa coisa verdade, reduzida, não achando ficar que numa aqui. coisa reduzida achando que é aqui, Sim. porque senão a gente também fica numa Não expande. repressão e fica muito aqui nesse outro lugar, A né? repressão nunca foi o meu problema, foi o contrário. Não é o caso da Ela Jorge. descobriu a segurar depois da terapia. Né? Ela teve que Reduz, segurar. menos, Tem gente que está na repressão, então Sim. trazendo um pouco mais essa coisa do visualizar, né? O que é isso que ela está falando, né? Então é isso. A gente fica muito aqui, não precisa dar uma expandidinha para entender, né? Até onde você quer ir, o que faz sentido. Voltamos novamente à nossa grande água Hoje viva. estamos nessa né? pulsão. Hoje estamos Pulsão, autorregulação, que é o mais gostoso. Que é o que era A convidado. gente vai e volta, a gente vai e volta. É que quem é convidada? A Georgia, pulsante, né? Grande, pulsante. expandida, geradora de tetas, internacional. Internacionalmente geradora de tetas. Toda terça-feira ainda tem? Tem. Vai chegar esse momento, tá? Mas vai chegar, daqui a pouco a gente faz um momento de divulgação. Momento jabá. Vamos pro próximo momento, então? Vamos pro próximo momento. Tá. Georgia. Isso é sério, né? Georgia. Ou Miss D. Miss D. Georgia e Miss D. E Miss D, as duas. Elas andam juntas. Vamos fazer uma pra cada? Como assim? 2 assuntos? Vamos. Gostei. Já que são duas Mas aí entidades. você tem que direcionar. Tá, então a primeira é pra Georgia. Tá bom. Gostei dessa Georgia. proposta, A gostei. Georgia é mais séria. Georgia. Trazendo, né? Essa dualidade, Essa ela tá bem. dualidade. Ela tá bem. Tem um tema aqui, você vai pegar, e esse primeiro aí a gente é só um bate-papo rapidinho sobre o tema. Assim, um Isso. tema aleatório do Vai ter dia. um tema que você fala sobre ele. Isso. Que Mas vier. a primeira é pra Georgia. Georgia. Jorge Só Conceição. Quase, eu falei o nome proibido. Meus pais me deram. Olha. Eita. Eita. Pô. Que vem aí. Meus pais me deram. Só podia ser Georgia, né? Porque é filho de chocadeiro. É filha do quê? Chocadeiro. Ah, de chocadeira, não ouvi. Meus pais me deram. Vai pra fé. O que ficou assim? Ai, acho que a ética. Olha. Aham. A ética. Porque eles sempre. Acho que é uma coisa meio de honestidade e ética. Uhum. Pensar que a gente pode, o que não pode, o que vai ferir o outro, o que vai. Então, acho que. Feito. Tá se emocionando, né? Gente. Pegou um pouquinho, né? Ai, lindo. Mas que gostoso. Você falou que eles são comerciantes, né? Quer que eu chore? Não quero que você chore, amiga. Não. Ai, que lindo. Eles sempre trabalharam, tipo, aí trabalhava num comércio que era na frente do mercado municipal. Uhum. Era um lugar que faliu nos anos. Era atravessador de hortifruti, assim, para os mercados e tal. Mas isso é antes das grandes redes de supermercado. Sim, Era os um mercadinhos outro de BR, bairro. assim, um outro Brasil. Então, Super. quando foi entrando essas redes grandes, tipo Mercadorama e tal, foi... Mudando. E a minha avó materna tinha banquinha no mercado municipal. Nossa, que legal. Só que o mercado municipal não era Não chique era nada desse disso. jeito. Não era nada É. desse jeito assim. Às vezes eu Era meio voltava casa, com assim. pulga né? pra casa. Era um mercadão mesmo. Às vezes eu voltava com Sim. pulga, porque tinha infestação quando ficava muito calor, Sim, infestava nossa. bicho. Aham. Era diferente o chão, tudo, mas eu E essa vivia coisa lá de naquele vigilância mercado sanitária municipal. também. Também era existia, outra né, coisa, naquela né? época. Era. Essa coisa desse. Aham. Eu comia muito pastel no mercado municipal. Amo. E a minha mãe, ela ficou muito comigo, assim, quando eu era criança. Antes ela trabalhava com pai também.
Mas depois ela ficou mãezona em casa e só quando eu tinha 12, 13 anos ela foi pra fora. Ah, que gostoso. É um lugar de bastante afeto, assim, também, né? De bastante contato, bastante presença. Gostoso, mamãe. Toda fofinha. Agora é Miss D. Agora é Miss D. Vamos virar uma chave. Bah, Vamos ver o que vem. Vamos ver a entidade. O que vem? A entidade. Meu Deus, mas tem duas Miss aqui. D já veio com várias. Veio com 3. Olha aí. Sucesso! É isso aí, é isso aí. Sucesso! Sucesso. Eita, Lelê! Eita, essa foi boa. Parece que foi planejado, Não foi. Não foi, tá bom. Ó, gente, tem um monte aqui, ó. Zero planejamento. Zero planejamento. O saquinho da Samambaia, tá, gente? O nosso jabá clássico. Vem no Pulsão, na lojinha. Muitas coisas Lojinha do Pulsão, muitos produtos autorais, sustentáveis. Produtos autorais, lindos. Sucesso! Eu acho que eu sou uma pessoa muito bem sucedida. Ainda não alcancei. Mas, por exemplo, minha casa, minha vida. Tá lá. Eu quero a minha casa. Mas, assim, eu sempre tive um tino para as coisas que eu queria. Eu acho que eu sempre fui muito teimosa, insistente. Uma intuição resiliente também, né? Uma intuição boa, sim. E daí não tinha burlesco no Brasil, assim. Não era um negócio. Sim. E eu criei, eu posso dizer que eu sou uma das pessoas que criou isso porque eu quis. E fui articulando e teve esse momento, né, de muita viagem, muita coisa, muito isso, muito lá. Então, então, também, muita pesquisa. Então eu criei. Então acho que só por ter feito esse terreno, assim, ter criado essa... Eu me considero bem sucedida. Mas acho que é tudo... Tem coisas que são passageiras. Por exemplo, quando eu tenho um mega projeto igual... Nossa, quando eu ganhei o projeto que era do Itaú Cultural, que eu ia viajar para Nova York, trabalhar com as burlescas que eu era fã. Que é o projeto daquele filme. Projeto do filme Burla, isso. Aquilo foi... Mudou minha vida, assim. Porque eu estava num período muito conturbado, pensando, o que eu tô na vida? Artista. Tinha me separado, recém, sem grana, e vivendo meio de imigrante, assim, trabalhando com outras coisas, de repente, pum, vem esse trabalho. Então, assim, tem esse lugar de que, às vezes eu acho que eu até nem valorizo tanto as minhas conquistas. Porque eu acho que assim, são mesmo, né? São assim, muitas, né? Você é referência nacional de burlesco mesmo, né? E você estava dizendo assim, não tinha. E acho legal dizer mesmo e pontuar assim, que você realmente criou o espaço de burlesco, né? Para Curitiba, na real, acho que tem burlesco porque você está aqui. Existe, né? Claro, existem outras artistas burlescos em Curitiba, né? Para não desmerecer o trabalho de ninguém. Mas assim, eu eduquei. Que você educou, que você formou, que foi você que deu aula. Né? Mas assim, era tudo mato, você veio aqui e criou, né? Assim, é uma figura de muito sucesso mesmo. Né? E aí eu acho que a única coisa que ainda precisa dar uma garibada é a questão financeira mesmo. E eu acho que a gente tem que não se apegar também nesse momento. Eu acho que talvez tem alguns artistas da minha geração que tiveram muito sucesso na época apesar fui convidada para ir fazer experiência artística pequena. Uau! Sabe? Mas depois, quando decai, ou quando você passa por um período que a gente passou um período muito complicado, dinheiro e político, perseguição às artistas até, muita gente entrou numa coisa de que, meu tempo já passou. Nossa. Muitas pessoas.
Meus amigos artistas, 40 e poucos, muitos deles têm essa síndrome Enfim. de bom era aquela época, Nossa, que o triste. meu tempo já passou, Sim. ou se sentir meio frustrado por não ter conseguido manter aquele mesmo padrão até hoje. E, gente, não tem como, É transformação, e aí é transformar em outra coisa, e ver o que vira. E eu acho que a minha relação com o burlesco, nesse sentido, me salvou. E o fato de eu ter ido para os Estados Unidos e uma outra perspectiva de pensar um trabalho artístico, porque lá eles acham que a gente é muito chique aqui. Quando eu cheguei com o negócio de edital lá e instituto, um banco me patrocinando, elas ficaram assim, tipo, como assim, bicha? Você tem isso, Como sabe? que funciona isso aí? Não existe isso, sabe? Nos Estados Unidos elas têm que fazer bilheteria. E aí eu trouxe esse modelo para cá. E foi o que eu fiz, por exemplo. Peguei, eu dei de presente para o Ginger Bar também. Esse formato de show, que era uma coisa que não acontecia aqui. É fantástico. Isso me salvou, né, do período trevas da cultura, eu acho. Sim, da pandemia, né? E legal pontuar, né, assim, que você falou, né, que teve uma caça aos artistas, mas ainda tem, né, porque eu lembro que é muito recente o que aconteceu ali no Instagram do Ginger, né, assim, de você postar a tua arte, de você falar e de rolar haters, e né, eu acho que haters, ainda inclusive, fazer isso aqui que eu acho que é importante, sinônimo de sucesso. Estamos falando hoje em dia, né, nas redes. Se você ganha as hates, se você ganha os haters, é porque tá furando a bolha, que tá crescendo o teu como é que chama? O Paranauê ali, né? Tem esse ponto de vista, assim, que eu tenho entrado em contato com algumas pessoas. Alguém mais me falou que tinha explodido um hater aí esses dias. Falou, agora eu furei a bolha, cara. É isso. Mas aí é engraçado que esse seja um símbolo de sucesso, né? Assim, eu tenho alguém que me odeia, eu tenho alguém para me escrachar, e aí isso significa realmente que eu tô saindo. Transformar um pouco essa perspectiva. Eu não sei como é que essa pra coisa você. dos hates não incomoda. Não te incomoda, né? Porque assim, eu nasci em Curitiba, né? Então eu tô acostumada. Curitiba. Tipo assim, eu desde sempre o que eu fiz foi esquisito. Então, eu até achava legalzinho quando eu era jovem. Foda. Uma coisa meio provocativa. Eu não tenho mais essa área de provocar. Mas eu sou naturalmente assim. Eu vou fazer. Eu sou quem eu sou, né? E aí se as pessoas não... Se as pessoas se incomodam. Ai, gente, Miss D, quem não conhece, por favor, tá? Tem esse prazer, porque olha, é demais. O que eu vou fazer, gente? Eu sou assim, não tenho o que fazer. Vamos pro próximo quadro? Vamos. Tá. Agora é o momento a cara de pânico, né? Agora é outra persona. Outra persona. Agora você acha alguém aí pra trazer. Mentira. Mentira. Agora vai ser um momento tipo Marília, Gabi, Gabriela. Bate-bola. Bate-bola. Eu e a Lari vamos ficar puxando papelzinho aqui com o tema. Você responde... Uma palavra. Uma palavra, o que vem na mente. Pode ser mais que uma palavra, mas não é pra bater papo. É assim... Curto e grosso. Eita, pô. Viagem. Quero. Se pudesse voltar no tempo, 3 coisas você falaria pra você. Eu faria? Você falaria. Eu falaria? Voltar pra Geórgia do passado. Ai. Fica com esse homem, não. Acho que não fica com esse homem, não fica com esse homem, não fica com esse homem. Nossa, 3 homens que não valem, que ó. Isso é legal. Pisca. Exercício físico. Tentando encontrar prazer e encontrando às vezes. Tá. Qual o objeto de mais valor que você tem? Não precisa ser financeiro. Não precisa ser... Objeto de mais valor.
Nossa, eu sei que eu sou desapegada. Não tem. Eu, assim, não tem objeto, assim. Posição sexual. Aí você sabia que eu gosto de papai e mamãe? Bem vanilha, bem vanilha. Canceriana. Meu corpo, meu... Meu templo. Olha. E acho que dá pra finalizar com essa. Memória de infância. Memória de infância. Acho que a chácara da casa. Mais uma floresta de araucárias. Daí sempre tinha uma época que eles faziam adubagem da terra, cheiro de esterco. A memória afetiva dela é com merda. Um cheiro tão gostoso. Cheiro de esterco. Que era um negócio assim, era umas 2 vezes por ano, mas tinha um cheiro de bosta. Fora aquilo, era muito divertido poder pegar minha bicicletinha e para minha mãe não sabia. Eu pegava descobrindo, mãe. Não, ela sabe agora, ela já falou pra mim, meu Deus, você pegava a bicicleta e ia pra longe. Eu ia pros barrancos pra longe. Olho d'água. Que delícia. Escolher argila. Dora Aventureira. Dora Aventureira. Amo. E para finalizar, então, o último quadro, não é quadro, mas o que você está vendo, o que você está lendo, o que você indica pra gente aí de legal? Eu ando lendo muito relacionado a Umbanda. Eu estou Umbanda, estou entendendo isso agora. É tipo... Tá tendo matemática, né? A gente tá tendo uma leva, assim, de umbandistas. Sim. E eu vi um filme esses dias, por acaso, no Amazon Prime Video, que era Cassandro Elizonte. Vocês já viram? O Garcia Bernal, né? Que é sobre um luteador. Tem uma que eu nem sabia disso. Tinha uma categoria de lutadores de telecat que eram feminados, ou gays, ou que... Queer. Na verdade, queer, né? Queer. Assim, que eles chamavam de exóticos, mas que era queer. Eles entravam montados pra lutar, com maquiagem e tal, e eu não sabia de nada disso. E como meu namorado, ele era do telecat antes, a gente viu esse negócio ali zapeando, ele falou, mas vamos ver esse filme? Eu falei, vamos. Legal. Massa. Como é o nome do filme? Cassandro. Cassandro. No Prime Video. No Prime Video. E o que você traz pra gente hoje, Lari? O que eu vou indicar? Eu vou indicar pra vocês, gente, o show da Marisa Monte, tá? Sério? Sempre que tiverem oportunidade. Ela tá assim... maravilhosa. Choro se eu falar. É muito emocionante. Marisa Monte tá fazendo um dos melhores shows do Brasil. Sem dúvida. Já vi 2 vezes esse ano. Nossa. E por acaso, acabei vendo a primeira por acaso. Ao vivo? E a segunda não, ao vivo mesmo. Presencial. Eu sou dessa, eu gosto de presencial. Ali. Mas ela veio pra cá, não? Ela veio pra cá esse ano no Curitiba. Isso. Festival, e eu acabei de voltar do Rock the Mountain, que é o rock que ela tocou também. Então, assim, gente, show da Marisa Monte vai ter agora em dezembro em Curitiba, acho. Vai ter um show dela? Acho que vai. Então vão, por favor, vão, porque assim, melhores shows do Brasil. Ela tá impecável, ela troca de figurino, ela toda deusa, aquela voz, toca guitarra, ela é foda. Então vamos no show da Marisa Monte. Massa. Gostei da ideia de show. Né? De indicação de show. Indicação de show, gente. Vamos comprar ingresso agora, entrar ali no ticket. Você vai indicar o quê, baby? E eu, pra variar, vou indicar livro. Vou indicar um livro bem fofinho, assim, curto. Se chama Os Dois Morrem no Final. Eu acho maravilhoso o livro, porque ele já começa... Você já sabe o que vai acontecer. Né? Então, assim, a ideia com spoiler. já começa com spoiler, então não tem problema. O título é o spoiler. E aí é uma história muito interessante, assim,
um lugar meio distópico, é a nossa realidade, mas que 24 horas antes de você morrer, você recebe uma ligação, o governo de alguma forma sabe, existe então um instituto da morte, e aí você recebe essa ligação, tipo, você tem 24 horas para morrer, viva a sua vida. Ou morra. E aí a história acompanha, né, um garoto que recebe essa ligação que ele vai morrer. E isso é comum no mundo, né? E isso acontece, todo mundo sabe. Você, inclusive, ganha créditos. Você ganha crédito, você tem, tipo, umas coisas de Instagram. Tipo, uns arregos, assim. Tem, tipo, uns hashtags, sabe? Assim, umas coisas assim. Hashtag vou morrer amanhã. Só que aí é muito legal, porque ele fala de luto, ele fala de vida, ele fala de amor. E é meio adolescente, né? Assim, é bem adolescente, mas ao mesmo tempo trazendo essas questões. Ele traz essas questões de uma forma leve, assim, é bem gostosinho. Eu não lembro direito o nome do escritor, é Adam Cherry. Mas acho que pelo título... Mas pelo título, ele tá super bombando. Os dois morrem no final. E assim, 150 páginas. Acho que dá pra pôr na descrição do vídeo, né, também, essas coisas. Vou botar na descrição do vídeo também essas coisas. E aí, além da descrição de botar na descrição do vídeo essas coisas, faça o seu jabá. Venda seu peixe. Meu jabá. Tcharam! Meu jabá, então. Eu quero marcar um workshop para o ano aqui em Curitiba. Opa. Aqui, Workshop burlesco do Pulsão. Adoro. Até estava com outras ideias, pensando até numa espécie de colônia de férias. Olha que sensacional. Nossa. Burlesco. Tá desenvolvendo. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair. Tá Assim, germinando. Toda terça estou no Ginger. Ginger Bar, bar secreto. Bar, atrás da Galeria Ponto. E também vou estar no Rio de Janeiro. Olha. Agora no comecinho de dezembro. Vou apresentar no dia 8, no Cabaré Latino, de uma artista chamada Morgana La Pecadora. Que nome ótimo, Morgana La Pecadora. Maravilhosa, me convidou para ir para lá, vou lá, ver o que ela está aprontando, tá tão bacana, eu acho que também se inspirou um pouco no modelo que eu trouxe para o Ginger, ela fez lá, tá me convidando, eu vou super apoiar o trabalho dela. E vou dar um workshop no Rio de Janeiro. Olha que massa. No dia 9 de dezembro. Cheia dos workshops, então. Cheia dos workshops, das vivências somáticas, que é para isso aí. Desenvolver. Trabalhar muito o corpo. Ensinando muita gente a girar teta, girar bunda. E não só isso, né? Porque as pessoas elas ficam soltar assim. libido e achar. Que às vezes a maioria do meu público hoje em dia nem quer ser artista. Mas é uma coisa que às vezes ela tá tão dentro daquele lugarzinho que você falou, assim, tão apertadinha, que eu, com a minha caminhada, com o meu conhecimento, com aquilo que eu já fiz até hoje, eu consigo trazer um pouco além desse... Puxa um pouquinho pra fora, desabrocha. E é muito bacana, assim, eu vejo muita gente dizer que mudou muito. É muito terapêutico. Eu vou dar meu depoimento, gente. Já fiz o workshop da Georgia, tá? Uns anos atrás. Mudou minha vida. Já falei pra muito paciente, inclusive. Pra fazer e pra ir atrás. Então, minhas pacientes queridas, que eu já indiquei pra aqui. Miss Di, maravilhosa. Grande desabrochadora de flores. Ela te desabrocha com muito amor, cuidado, leveza, delicadeza e... Sem regaçar. Sem regaçar. Na Isso ficou nos anos 30. Lá nos 30. Lá pra trás. Agora com o limite, respirando mais a amorzinho, na pulsação, no carinho, vai experimentando. Tá, tudo bem. E, para além do workshop e tudo mais, onde que as pessoas te encontram? Qual que é o teu hashtag, Insta? No meu Instagram é @miss Georgia Conceição. Georgia com GI, né? Lembrando. Georgia. Eu sou a Miss G. Beleza, querida. Obrigado. Perdão, adorei o bate-papo. Obrigado por ter você aqui. Eu também gostei. Obrigadão. E...